vim contar mais uma história de um resgate de um gatinho chamado Mimo. Um gatinho angorá muito bonitinho, mas que um dia, pela maldade humana, foi abandonado, ainda muito pequenininho, muito bebê, num estacionamento da loja Van, aqui da minha cidade. Um dia uma moça me ligou, ela era uma amiga do Facebook, ligou para mim se eu poderia estar fazendo um resgate. Ela contou que ela estava indo viajar e ela passou perto do estacionamento da loja Van, e quando ela escutou um gatinho miando e foi ver um filhotinho que estava abandonado, e ela ficou com medo de ele ser atropelado, e ela não tendo condições no momento de resgatar ele, ela lembrou de mim, se eu poderia estar indo lá resgatar ele, que ela não tinha como resgatar naquele momento, que ela estava só esperando a hora do ônibus para viajar e não tinha como sair e pegar ele e levar embora. Não tinha ninguém que ela conhecia para poder ajudar ele. Então ela pediu uma caixa e colocou ele numa caixa e me falou o local da caixa para mim ir lá buscar. Eu, no momento, eu estava sem carro, meu esposo estava com carro. E no momento em que ele chegou em casa, sendo uns 15, 20 minutos depois ele chegou em casa, eu pedi para ele para a gente ir rapidamente lá para fazer esse resgate. E era bem na hora que o pessoal está saindo do trabalho, 17h30, muito movimento na avenida que a gente ia ter que passar. E foi muito angustiante até chegar lá na van, na loja, no estacionamento da van. Eu já tinha medo de chegar lá e o gatinho tá atropelado, sabe? Então a gente vai pensando mil coisas assim até chegar no local. Quando eu cheguei no local determinado por ela, eu não encontrei ele na caixinha e fiquei mais apreensiva ainda. E saí à procura dele por todo o pátio. Um pátio de estacionamento de loja muito grande, mas como Deus é muito bom, eu pedi a Deus que eu queria encontrar muito esse bebezinho com vida, e de repente eu escutei o miadinho dele. E eu fui até chegar e consegui pegar ele. É muito pequenininho, muito magrinho, muito mesmo. Um bebezinho, muito mal cuidado, maltratado, com certeza tinha passado fome. E a gente trouxe ele para casa com todo o amor e carinho, agradecendo a Deus que eu pude achar ele, né, com vida. E foi tratado com muito amor e carinho. O Mimo, quando estava mais ou menos com 1 ano e meio, ele pegou a FeLV, né, que é a leucemia felina, que eu já falei, já fiz um vídeo no canal falando dessa doença. E naquele tempo, os primeiros que tiveram a leucemia, infelizmente eu não consegui salvar. Mesmo levando no veterinário, fazendo os tratamentos, tudo, eu não conseguia salvar nenhum. E aquilo ia me dando uma angústia muito grande, porque pensar que todos eles que estavam no gatil tinham isso, tinha dias que eu entrava em total desespero mesmo, sabe? Pensar que eu ia ter que passar por tudo aquilo, né? Sabendo, olhando eles ali com saúde, mas que eles logo iam adoecer e eu não tinha como salvar. Então, quando o Mimo pegou a FeLV, eu fiquei assim, muito arrasada mesmo. Conversando um dia com uma amiga minha pelo WhatsApp, minha amiga Kelly, eu desabafando para ela que o Mimo estava muito doente e que eu já estava dando as vitaminas, o ferro, tudo, mas eu não via melhor no Mimo. O Mimo estava sem comer, a gente estava empurrando comida mesmo, né? Dava comida à força porque ele não queria mais comer. Então a Kelly disse: Gisele, vamos levar ele no veterinário para fazer uma consulta? Eu disse, Kelly, mas eu já levei. Ela disse, mas às vezes outro veterinário dá um outro parecer, dá um outro tratamento, mas eu estava muito descrente, eu estava muito sem esperança, porque o Mimo estava numa situação lastimável. A FeLV tira toda a imunidade, ele tinha pegado uma espécie de, eu não sei, não é sarna,
Onde ele coçava, saía sangue. Ele ficou cheio de feridas, a pele dele ficou muito sensível, ele estava perdendo muito pelo, ele estava completamente magro, muito magro. E, e já estava sem esperança de conseguir reverter o quadro do Mimo. Foi então que eu levei ele, no dia 1º do ano, de uma veterinária que estava atendendo aqui em Rio do Sul, a doutora Bruna, uma excelente profissional, mas assim, eu digo, ela não era só excelente profissional na área que ela tinha escolhido, ela era um ser humano maravilhoso, ela é um ser humano maravilhoso, pena que ela não atua mais aqui em Rio do Sul, mas aonde ela estiver eu tenho certeza que ela está fazendo um ótimo trabalho, porque ela é um ser humano de verdade. Sabe aquele veterinário que tu conversa com ele, parece que tu conhece ele 1000 anos, uma pessoa amiga, querida, que te passa muita confiança. Então a doutora Bruna examinou naquele dia o meu Mimo e fez o teste da FeLV, uma outra gatinha que eu tinha muito pequenininha, chamada Bolinha, que eu vou estar falando dela aqui também, que é uma história bem bonita da Bolinha também, vocês vão ficar sabendo. Uma gatinha cinza maravilhosa, linda mesmo, que eu tenho muita saudade. Então a doutora Bruna passou uma medicação que até então eu nunca tinha ouvido falar. É uma medicação que é de uso humano, mas que cães e gatos também podem estar fazendo uso. Mas é uma medicação que tem que ser passado pelo vet, né, pelo veterinário, porque nem toda medicação de uso humano pode se usar em animais, então tem que ter muito cuidado. Muitas pessoas leigas e ignorantes no assunto acabam dando remédios que são de uso humano para animais e acabam comprometendo muito mais ainda a saúde do animal. E muitos morrem por causa disso. Então, a doutora Bruna me receitou um remédio, que eu não vou falar o nome, mas que é maravilhoso. Eu não posso citar o nome porque as pessoas podem estar usando indevidamente, então eu procuro me resguardar nesse assunto. E eu comprei a medicação, comprei as vitaminas, né, normais que a gente dá para os pets, ferro, e ela disse, olha, ele vai dar essa medicação e dentro de 2 dias o Mimo tem que voltar a comer. Mas eu não fiquei assim com esperança, porque o Mimo já estava dias sem comer. Tanto que ele já tinha desenvolvido a lipidose hepática, que é um problema que dá no fígado do animal, porque o animal fica muitos dias sem comer. Então, é tipo uma hepatite, parece uma hepatite, assim, porque ele deixa o animal todo amarelo. Tudo onde tem a gengiva é amarela, o dentro do branquinho do olho fica totalmente amarelo, os dentes dele eram tudo amarelo. E ele estava assim num ponto muito crítico mesmo, que eu não tinha esperança. Eu cheguei até a cogitar de fazer eutanásia nele, mas peguei, respirei fundo, disse, vou comprar a medicação e vou dar essa medicação, esse novo tratamento para o Mimo. E foi o que eu fiz. Quando deu 2 dias certinho que eu estava dando a medicação para ele, eu fui oferecer para ele fígado de frango cozido, picadinho, e coloquei um pedacinho na boca dele, porque ele estava muito debilitado, ele não comia mais sozinho. Fui colocando aqueles pedacinhos de fígado e dando um pouquinho de água assim na seringa para ele. Quando de repente ele parece que meio que acordou, sentiu o cheiro do fígado e foi no pratinho comer. E aquilo foi, para mim foi uma alegria assim imensa, sabe? Eu fiquei muito surpresa assim que ele de repente começou a comer. E dali para frente foi só alegria. O Mimo melhorou 100%, ficou gordo, ficou peludo, as feridas sararam todas e o Mimo tá lindo, maravilhoso até hoje aqui no Gatil. Por isso que eu digo, às vezes a gente fica tão descrente dos tratamentos e a gente fica tão triste que a gente não tem esperança, mas o Mimo foi meu milagre. Eu sempre conto a história do Mimo e digo que o Mimo foi um milagre de Deus, porque
Eu estava tão desesperada naquela época que eu pedi a Deus, Senhor, me dê um milagre, me dê um amparo, uma esperança. E foi naquele dia 1º do ano, que eu nunca vou me esquecer, que eu levei o Mimo lá na doutora Bruna, que ela me receitou essa medicação. E o Mimo está aí até hoje, lindo, fofo, gostoso, brincalhão, com toda a saúde do mundo, graças ao bom Deus. E eu só tenho que agradecer a Deus por esse milagre, que o Mimo é o meu milagre, a minha esperança. Desde então, com esse tratamento, eu salvei vários gatinhos. Vários gatinhos sobreviveram à felve, estão até aí hoje. Muitos, claro, eu não consegui salvar porque eles tiveram outras complicações, doenças mais graves, assim, por causa da felve, então não teve como eu salvar. Mas muitos que eu vejo que já estão, assim, começando a ficar abatidos, não querem comer, ficam aborrecidos, eu já entro com o tratamento, né? E consigo reverter, eles conseguem melhorar bastante. Então, nunca desistam dos seus animais, e se cada um de nós fizer um pouquinho que seja por um animal de rua, colocar água para ele, colocar comida, olhar com carinho o bichinho que está ali, que às vezes a gente passa na rua e vê um bichinho assim, eles vão atrás da gente, vão atrás de um, atrás de outro, como se eles quisessem pedir socorro, porque eles não sabem falar, eles estão com fome, estão com frio, estão com sede, principalmente no verão, que aqui no verão é muito quente, que as pessoas procurem ter compaixão, olhar para o outro serzinho que depende da gente. Coloque a água no verão, coloque a água na frente da sua casa, numa sombra, um pote de água, um pote de ração. Cuide, no inverno, coloque uma caixa de papelão, uma casinha, para um cachorrinho de rua dormir. A gente fazendo um pouquinho, se todo mundo fizer um pouquinho, é muito para a vida de um bichinho que está lá na rua, que não tem ninguém para cuidar. Então, assim, peço que vocês deixem seu like, compartilhem o vídeo e esperem a próxima história. Essa foi uma história com final feliz. Com final não, final, eu não diria o final, mas é uma história feliz, né? Que o Mimo tá aí até hoje, então não teve final. Assim, ele tá bem e espero que eu consiga que eles vivam muito tempo ainda comigo. Um super beijo e até mais. Tchau!